Oi pessoal, aqui é a Luíse Barsi, sócia do AGF, e é com muita alegria que a gente dá início a esse episódio extra da série Jeito Barsi de Investir em Família. O nosso planejamento original era trazer 3 encontros gratuitos nessa semana. Ontem, no primeiro episódio, a gente falou sobre como investir para os filhos, e a repercussão foi tão grande que o público pediu um pouco mais. O nosso planejamento inicial era entregar esse conteúdo como material exclusivo apenas para quem se inscreveu na série. Mas muitos pais e mães mandaram mensagens querendo ouvir mais histórias e tirar as suas dúvidas sobre como começar a investir em nome dos filhos, netos, sobrinhos, quem quer que seja. E por isso, hoje, dia 27 de agosto, a AGF decidiu liberar esse episódio extra, totalmente voltado ainda para esse tema. Os episódios sobre finanças para casais e sucessão patrimonial continuam confirmados, mas eles foram reagendados. O de casais vai ao ar na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, e o de sucessão na terça-feira, no dia 2 de agosto. E atenção, no episódio de terça-feira, após a exibição do conteúdo didático, os sócios do AGF vão entrar ao vivo para tirar todas as dúvidas diretamente do nosso público. Esse esforço mostra o quanto a gente acredita que a educação financeira precisa ser tratada com profundidade, e especialmente quando o assunto é formar a próxima geração de investidores dentro da sua família. Vale a pena dedicar esse tempo extra, com certeza. Então, aproveite esse episódio que foi preparado com carinho para você e para sua família. Bonito, né? Uau. Ainda tem umas figurinhas aqui coladas. Quer? Tinha umas figurinhas coladas nele. É. Esse aqui, quando eu dei o presente para ela, era o baú do Pirata Barsi. Foi um presente inédito. Eu não sabia o que dar de presente para ela, então eu tenho que motivá-la, né? E o baú cheio de moedas... Não veio vazio. Não, veio tudo. E eram moedas novas de 25 centavos, brilhavam, né? Parecia ouro. Bacana, viu? E cheio, veio cheio. Veio cheio. Era 100 reais, 50 reais Não, em moedas não. de 25 Não, centavos. era 200 reais em moedas. Não, eram 50 reais em moedas de 50 25 reais em centavos. moeda de 25. Eu não me lembro o que era, mas só sei que era eu pedi isso. no banco, o banco me arrumou, aí eu coloquei dentro do baúzinho. Muito Quando ela olhou, legal. nossa, teve a sensação que era um ouro, porque o baú do pirata, né, inspira a ser ouro, né? Isso aí. Da história que eu lembro desse baúzinho foi o seguinte: esse aqui foi do meu aniversário de 5 para 6 anos. E eu tava enchendo, que eu queria uma bicicleta, tal. E aí você falou, ó, não vou dar bicicleta, mas eu vou te ajudar. Então aí você me entregou o baú do pirata. E eu não comprei a bicicleta naquele ano, porque eu fiquei tão encantada com a moeda dourada. Já jogava pra cima, o ouro do Pirata Barsi, tal. E aí eu lembro disso ter gerado em mim essa vontade, vamos dizer assim, de juntar mais para eu comprar minha bicicleta no próximo ano. E aí eu ganhei a bicicleta no outro ano, né? O baú foi uma forma também que eu interpretei de extasiá-la, né? De fazer ela acordar. Quando ninguém esperava. Eu não falei para ninguém que eu ia formar um baú. Nem para sua esposa. Não, nem para ninguém, nem para Magali, nem para ninguém. Eu simplesmente, no dia do Natal, se não me falha a memória, eu cheguei, aí o baú estava cheio de moedas, né? Repleto de moedas brilhando. Nossa, quando ela viu aquilo, esse baú foi uma inspiração para ela. Foi também um sentimento de riqueza, tá entendendo? Como chegar a um baú, como você chegar, né, a ter isso aí. E ela desenvolveu bem, né? Sempre procurou fazer a coisa dentro daquilo que ela foi aprendendo, aquilo que eu fui ensinando, porque normalmente a gente sempre conversava disso, daquilo, do outro, como tem que ser feito, como não tem que ser. Então foi um aprendizado sistemático, né? E até hoje a gente conversa sobre isso.
E o baúzinho era todo colado com figurinha, né? Era todo lúdico, né? Ah, foi muito legal e é uma lembrança que a gente guarda até hoje. É, uma lembrança. Olha, eu acho que uma das coisas que o senhor soube fazer muito bem, como o senhor ama o que o senhor faz, a gente conseguia aliar, que querendo ou não é um trabalho, faz parte, né, do seu modus operandi, tem que conhecer as empresas, visitar pessoalmente, mas tudo isso de uma forma muito leve, né? A gente saía de férias, pegava o carro, o senhor adora andar de carro, né? E as nossas férias era meio que andar de carro sem um rumo definido, a gente sabia que queria parar em tais e tais e tais cidades, com destino final em tal lugar, mas no meio do caminho, sempre que era possível fazer alguma visita à empresa, ou alguma coisa assim, cultural, de modo geral, a gente fazia. Então eu acho que eu via muito essas visitas a empresas como uma coisa cultural mesmo, uma coisa natural da nossa dinâmica familiar, né? E eu acho que essa visita a Klabin foi isso, e me marcou bastante, porque fomos eu, minha mãe, meu pai, né? E assim, você fica impressionado, né? Com o tamanho das florestas, com o tamanho da fábrica. Caramba, né? Tudo isso para fabricar papel, papelão, né? São coisas que, imagina, a gente joga fora tão fácil, né? Todo esse trabalho para fazer, você não imagina no seu dia a dia, você não para para pensar o tamanho da cadeia de valor que tem por trás, né? Seja na parte de silvicultura, que são dos eucaliptos e dos pinos, depois todo, né, agregar valor ao longo da cadeia, né? As pessoas que dedicam uma vida a isso, coisas também que não estão em balanço, né, pai? É ver o amor das pessoas, a dedicação dessas pessoas, falando da Klabin, assim, sabe, com os olhos marejados, de, poxa, é aqui que eu, inclusive, conheci minha esposa ou meu esposo, meus filhos trabalham aqui, né? Então, não sei, eu sempre vi isso como parte da nossa, né? Do nosso aprendizado, do né? nosso aprendizado, né? Então, verdade. acho que uma das coisas que o senhor fez muito bem ao transmitir o seu conhecimento em ações... Não só transmitir o conhecimento, como também transmitir a postura, né? Qual era a mais-valia de se conhecer aquilo, né? Que era importante você conhecer fisicamente, para poder estabelecer um comparativo, né? Porque assim, você vê a ação lá, né? São 4 letrinhas e um número, né? No dia a dia você não para pensar sobre isso, mas quando você para refletir, o tanto de coisa e de gente, de geração de valor que tem por trás disso é absurdo, né? Então, foi legal crescer com essa consciência, né? E a gente está aqui numa mesa com um cafezinho e tal, debatendo. Quantas famílias ou quantas, né, pessoas podem dizer que tiveram o privilégio, né, pai, de ter essa visão desde muito cedo, né? E bem recentemente também, nós estivemos agora em Piracicaba também, visitando um outro projeto da Klabin, um projeto que não era com aquela magnitude de se fazer o papel, assim, de se utilizar o papel para fazer o papelão, uma coisa maravilhosa. Tanto é fato que, quando acabou a reunião, eu cheguei para os diretores e disse o seguinte: olha, eu saí daqui, vou montar uma empresa como essa. Aí o diretor falou: bom, mas isso custou 3 bilhões. Eu falei: não, só que eu vou pagar 3. Porque eu ia comprar ação. 3 reais. Eu não quero montar uma empresa, eu quero ser parceiro. Tá entendendo? Então, essa estrutura de você examinar à luz de uma parceria é muito importante, né? Porque a parceria envolve você avaliar sempre empresas de natureza capital aberto, claro, ao mesmo tempo em que você sabe que as empresas de capital aberto elas representam um valor muito superior na economia, né? Porque são empresas já maturas, são empresas que estão em atividades perenes, muitas não estão, mas aquelas que estão, é uma forma de você também conduzir isso a um aprendizado, certo? Eu acho que o fato de você ir conhecer as empresas, você não acaba só conhecendo a empresa, você acaba conhecendo o produto que a empresa gera, não é isso? E aí o teu conhecimento passa a ter um significado de maior valor,
tá correto? Você acrescenta valor à sua cultura na medida que você conhece a origem das coisas, como se faz, por que se faz, tá entendendo? É isso aí. Agora, eu acho que ela está perseguindo essa cultura. E a cada momento que passa, ela acena com valores maiores e melhores, tá entendendo? É uma questão também de tempo, de você ir agregando conhecimentos, e nesses conhecimentos que você agrega valores. E você passa o quê? Você passa a ter cada vez mais uma capacidade de avaliar tudo isso e apurar o que tudo isso que você aprendeu e tudo isso que você incorporou à sua cultura, o que eles trazem de benefício para você tomar uma decisão. É isso? Eu acho que parte disso também, o fato de, por exemplo, eu crescendo, né, e adolescente, o senhor me presenteou, quando eu tinha 14 anos, algumas ações da Ultrapar, colocou no meu nome algumas ações da Ultrapar, que geravam dividendos. Esses dividendos eram anunciados e pagos trimestralmente, mas o equivalente ao mês, que era R$300, que seria a minha mesada, o senhor tirava desse dividendo e me dava como forma de mesada. E eu acho que muitas das pessoas, talvez, que estejam nos assistindo e querem investir para os seus filhos, netos, sobrinhos, quem quer que seja, né, principalmente menores de idade, tem essa pulga atrás da orelha, né? Puxa, enquanto é menor de idade, tá sob o meu poder, né? Não vai vender, não vai fazer estripulia sem o meu consentimento. Chegou a passar pela sua cabeça, por exemplo, assim, o medo de, poxa, quando ela fizer 18 anos, pode ser que ela venda essas ações ou faça besteira com esse dinheiro que, teoricamente, você deu para mim, né? Um investimento. Sei, mas aí que tá. Eu não dei para você só o dinheiro. Eu procurei também te dar a cultura para você traçar a mesma trajetória que eu. E isso a gente faz até hoje, não é isso? Não, eu sei, mas a gente discute valores, discute trajetória, discute papel, discute um monte de coisa. Sim. Mas você não ficou com medo de, sei lá, eu fazer 18 anos e jogar tudo pro ar e vender essas ações e... Não, eu não fiquei com medo, porque eu acreditei em você, acreditei que você adquiriu essa cultura e que você passou a ter uma dinâmica, como eu, de conquista, não uma dinâmica de pura e simplesmente pedir, tá entendendo? Que você faz até hoje, não é isso? Então eu acho que é isso, não ter medo, né? Então, num primeiro momento eu não teve medo, hoje eu tenho certeza que você não vai fazer isso. O que eu acho que explica um pouco também, isso gera curiosidade nas pessoas, eu já comentei dessa história também, que é bastante conhecida, de que crescendo eu não tinha ideia da magnitude do patrimônio que o senhor tinha conquistado, né? E mesmo assim o senhor conseguiu transmitir essa cultura de investimento sem necessariamente fazer isso com que a gente tivesse uma vida de marajá, né? A gente sempre teve uma vida muito confortável, a gente sempre viajou, sempre estudei em escolas particulares, mas a gente não vivia numa cobertura, num triplex, ou uma vida cheia de luxos, vamos dizer assim, né? Então, assim, a gente vivia uma vida comum. Comum, mas uma vida confortável. Uma vida confortável, porém uma vida comum. Essa decisão porque assim, claro, o senhor sempre foi uma pessoa, vamos dizer assim, mais discreta e mais anônima. Não se falava em ações como se fala hoje tão abertamente. O seu nome talvez não era tão conhecido pelo amplo público. Meu nome não era nada, não era nada conhecido. Então, mas talvez por pessoas só de mercado. Essa decisão de, desde pequena, não falar de patrimônio, o papai é bilionário, o papai tem isso, o papai tem aquilo. Foi uma decisão, assim, pensada ou foi uma coisa natural, porque o patrimônio não importa? Eu acho que foi uma coisa natural, porque eu procurei demonstrar a você que o patrimônio ele tem que ser exercitado para o conforto pessoal da pessoa, não para ela se exibir perante terceiros, tá certo? E é o que nós procuramos fazer. Nós vivemos bem,
tá certo? A gente não tem problema nenhum de ordem financeira, a gente não tem nenhum obstáculo, né? Tá certo? Então, mas a gente também não tem uma postura de gastança indefinida, né? Tá entendendo? De queimar o dinheiro, vai, tá certo? É isso aí. Até porque o patrimônio está em ações, né? Não é que os bilhões estão na conta, né? Não, São não. em posições em ações, Claro, né? claro. Aliás, eu vou até dizer uma coisa para você. As ações são ativos que não estimulam a cobiça. Se você compra um carro, um apartamento, uma casa, você está vendo aquilo. Então, ele pode estimular a cobiça. Né? As ações não, elas são acomodadas de um jeito que ninguém sabe. Se você não mostrar, ninguém sabe, né? Se você não propagar, ninguém sabe. Verdade. Não é isso? A discrição, né? Exatamente. E também traz aquela coisa da cultura de acompanhar. A gente acompanha aqui não quanto eu tenho hoje investido, mas o quanto tem em conta para a gente continuar comprando, não é isso? Exatamente. Que é a renda que eu esse procuro que esse sempre patrimônio também transmitir de uma forma, a forma que o mercado nos ensinou, que você tem que exorcizar aquela fleugma de você se preocupar com o patrimônio, tá entendendo? O patrimônio, ele é um massageador de ego, tá entendendo? O que vale é o que entra na conta bancária. Esse é o que vale. Então, se você tiver um patrimônio que hoje vale 1.000 e amanhã vale 200 mil, desde que entre na conta bancária, você não tem que se preocupar. Porque como o mercado é de renda variável, hoje ele vale 1.000, mas amanhã ele pode voltar a valer 10 ou talvez até mais. Tá certo? Então você não pode fazer com que aquilo te derrube ou exerça uma influência negativa sobre o investimento que você fez. Pelo fato de nós trabalharmos todos os dias juntos, aqui eu não fico, pai, isso, Barça, não sei o que, né. E em casa a gente tem um outro relacionamento pessoal, em que eu não fico chamando ele de Barça, eu chamo de pai, papai. Né? Então eu acho que naturalmente, pela melhora da nossa convivência, eu acredito muito nessa questão hierárquica de eu tô aqui para aprender, absorver. É claro que eu tenho a minha personalidade e nem tudo eu também aplico na minha carteira, porque a carteira é minha, eu tenho também as minhas opiniões, mas eu escuto muito e processo tudo com bastante profundidade, porque ele tem 50 anos de mercado, eu não pretendo fazer melhor, eu tenho 30 anos de idade, eu tenho 12 de mercado financeiro, então quer dizer, nada pode superar o tempo e a experiência no mercado com que a gente trabalha, né? Então eu acho que o fato de eu não ser uma pessoa que, por mais que a gente seja parecidos, e às vezes dá uns, né? A gente se dá bem no trabalho, não dá? Eu acho também o seguinte, eu acho também que eu procuro transmitir a consciência seguinte, que a sua carteira ela vai crescer ao longo do tempo. Ao longo do tempo. Ela não vai crescer de repente e não vai se desvalorizar de repente. Ela vai crescer ao longo do tempo. Por quê? Da razão direta que você recebe um provento, se você efetivamente desenvolver uma postura de reaplicar esses proventos, quem está aumentando a carteira são os benefícios que a empresa te deu. Sim, sim. Então é a empresa que está te dando essa possibilidade, né? Sim, exato. Você tem que assumir essa postura e essa consciência, tá certo? Exato. Então, acho que isso, a gente consegue conviver muito bem, acho que justamente por essa postura de sempre falar para ele, olha, eu não tô aqui para competir com você, eu nem poderia. 12 anos de experiência não competem com 50 anos de experiência. Tem coisas que, talvez por eu ser de outra geração, né, essa coisa mais digital, né, da velocidade da informação, eu consigo ajudá-lo. Mas tem coisas que o tempo e a experiência é que falam mais alto, né? Principalmente em momentos de crise, em momentos de pessimismo, a qual eu tenho um privilégio de poder recorrer, olhar para ele e falar, pai, o que você acha? Você já viveu um negócio como esse? Você não sente medo? Você não fica aflito? Né? E aí ele responde, não, imagina, né?
Depois eu vejo que tá tirando um cochilinho. Então, assim, são aprendizados diários e eu acho que são coisas que eu aprendi também a observar e a contemplar e trazer um pouquinho também para minha experiência, né? Para minha carteira, enfim. Eu acho o seguinte, eu acho que a sua dinâmica hoje, ela está alicerçada em muitas experiências que você não teve a necessidade de desenvolver. Exato. Você já pegou, como se diz na gíria, o bonde andando. Isso. Tá certo? Mas é. Eu já transmiti para ela, isso aqui é assim, 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 assado. Ela não teve que participar. Não teve que determinar essa experiência para acumular essa cultura, né? Ela já acumulou e já aprendeu exatamente por transmissão, certo? É isso aí. O que é muito positivo, né? Porque às vezes as futuras gerações têm essa mania de querer contrapor as gerações anteriores para gerar algum valor. E não é o que eu acredito. Eu sempre acreditei justamente nessa postura hierárquica de que enquanto você estiver aqui, é a você que eu tenho que recorrer, é ao senhor que eu tenho que me inspirar, que escutar, que absorver os aprendizados e coisas do tipo, né? E se você puder sempre ter a humildade de aprender com o erro dos outros, é muito melhor do que você quebrar a cabeça, né? Claro. E errar por si só. Quer dizer que eu nunca errei? Claro que não. Já tiveram momentos que eu insisti, errei, e teve alguns momentos também que eu também não ouvi, acabou dando certo, mas eu acho que faz parte da dinâmica muito saudável que a gente tem aqui Tá entre certo. É isso aí. Eu pais acho e filhos que trabalham juntos. Simplesmente, eu acho o seguinte, você respeitar respeitar a experiência dos mais velhos, né? Respeitar a trajetória que eles conseguiram perseguir, tá certo? E os resultados que essa trajetória teve. Mostrar os caminhos e os resultados, tá certo? Para que a pessoa possa ter uma noção de valor do que representa ele fazer a mesma coisa. Tá entendendo? Seguir a mesma trajetória. Porque o que a gente está tentando mostrar é o caminho, não é o caminho da riqueza, é o caminho da segurança, tá certo? É o caminho de você perseguir o quê? Perseguir um status quo, que você possa se manter bem. Por quê? Porque você não vai conseguir nunca isso na Previdência, tá certo? Então você tem que se conscientizar que a Previdência não vai te conduzir a nada, principalmente a um conforto financeiro. Então você tem que buscar esse conforto. E que esse conforto, a busca desse conforto não está na Previdência, não está via Estado, está via empresa particular, que é ela que pode ter o quê? A estrutura de ganho capaz de manter uma performance e uma dinâmica sempre positiva. Olha, eu acho que de filha para pais, mães e responsáveis por alguém, a primeira coisa que eu diria é a forma mais eficaz de você ensinar alguém é pelo exemplo. Então, se você quer começar uma carteira para o seu filho, começar a introduzir a cultura de investimento, faça primeiro para si próprio. Porque essa criança, ela é uma esponja, né? Esse adolescente, enfim, ele vai replicar e vai levar para o resto da vida os exemplos que ele tem prioritariamente na escola, na igreja e principalmente em casa, que é onde passa a maior parte do tempo. Então, comece a fazer por você, talvez não para o seu mérito, mas para dar o exemplo para o seu filho, para a sua filha, para que ele tenha em casa justamente em quem se inspirar e fazer isso. Para ele seguir a mesma trajetória. Seguir a mesma trajetória. Seguir o mesmo exemplo. E eu acho que talvez segundo, de não ter medo de fazer, caso você opte em investir para os seus filhos, fazer em nome deles. Da mesma forma que eu acho que o senhor nunca teve medo, por exemplo, de me tratar como adulta desde criança. Então, sei lá, se eu pedir alguma informação, ele falou, vai procurar, vai no dicionário, vai isso, vai aquilo. E sempre falou comigo com palavras difíceis, falava sério sobre coisas, né, normais. Então, assim, nunca teve aquela coisa de infantilização de ela não pode, ela não vai entender, ela é muito nova para falar de dinheiro.
é muito nova para conhecer a empresa. Então, eu acho que eu nunca fui subestimada em casa. O senhor sempre me tratou, claro. acho que de uma forma até muito adulta para a minha idade na época. Então, eu acho que isso é muito positivo. Você tratar os seus filhos não já pensando que eles vão fazer besteira quando fazer 18 anos e vender todos os investimentos que vocês fizeram para eles. Então, eu acho que isso contribuiu muito para que, no momento em que essa carteira efetivamente estava em meu poder, eu não saí torrando por aí, ao contrário, multipliquei, enfim, trabalhei, depois os aportes eram meus, não eram deles, né? Não eram só dessa carteira. Seguir um exemplo. Então, eu acho que essas são 2 dicas básicas para quem está querendo investir aí para a família ter sucesso no longo prazo, não é, pai? Claro, não há dúvida nenhuma. E vejam o que eu vou falar. Eu não diria que isso daí é uma obrigação paternal, mas eu acho que é uma obrigação de vivência, tá entendendo? De você querer conduzir seus filhos a uma trajetória que ele possa representar uma cultura vencedora, não uma cultura de perdedor, certo? E a cultura do vitorioso é sempre uma cultura, talvez, um pouco mais, não sacrificada, mas muito mais diferente daquele que é o perdedor. É mais fácil ser o perdedor do que um ganhador, tá certo? Não, para ser um vitorioso é preciso que você alimente uma série de contextos, tá certo? Para que você, incorporando aqueles aprendizados, evite que você caminhe e vá para o lado do perdedor. É isso aí. Obrigada. Tá bom? Muito obrigado, Beijinho. Não Barsoni. Muito bem. Bom, e depois de ouvir essas histórias, fica claro que investir para os filhos não é só uma questão de números. É sobre criar memórias, transmitir valores e deixar um legado que vai muito além do dinheiro. Mas eu sei que, ao mesmo tempo, muitos pais e mães se perguntam, tá bom, eu entendi a importância, mas como eu faço na prática? Como abrir uma conta em nome do meu filho ou neto? Quais documentos são necessários? Existe valor mínimo? E como garantir que esse investimento realmente vai cumprir o seu propósito? Para responder essas perguntas e mostrar o passo a passo, a gente convidou especialistas da nossa confiança para explicar em detalhes tudo o que você precisa saber para começar a investir no nome dos seus filhos, sobrinhos ou netos. Bom, pessoal, agora chegou a hora do vamos ver, o mão na massa. Você já se convenceu de que tem que fazer uma carteira previdenciária, uma carteira de ações com foco em dividendos, em renda passiva para o futuro, em nome dos seus filhos. Mas o que eu faço na prática? Como é que eu abro uma conta? Como é que funciona em termos operacionais? E para responder essas perguntas, eu trouxe a Ana Paula, ela já vai se apresentar aqui para a gente. E eu queria antes fazer o adendo, que é o seguinte: a depender da corretora, da assessoria que está junto contigo nesse dia a dia dos seus investimentos, a política de investimento e de abertura de conta para filhos, menores de idade, quem quer que seja, ela vai variar de casa para casa. Algumas corretoras não permitem a conta para menores, outras casas permitem abrir a conta Kids, né, ou para menores, como quer que seja, qual que é o nome, mas não aceita ações, ou às vezes é só em D+0, ou seja, você precisa ter o dinheiro em conta. Então, a depender da casa em que você tenha escolhido para fazer os seus investimentos, as informações que a gente vai dar aqui podem variar um pouco, e a gente trouxe a Ana, porque além de ser uma pessoa do meu convívio pessoal, a gente estudou junto, né, Ana? A gente se conheceu na faculdade de economia, depois fez contábeis junto. Então, eu trouxe uma pessoa da minha confiança, que opera pelo BTG Pactual, mas não necessariamente isso vai essas orientações vão ser só para o BTG Pactual, lembrando que, a depender da corretora que você investe, as políticas de abertura de conta e de investimentos para menores serão diferentes, então sempre busque essa informação direto na fonte com o seu assessor, né, ou com o seu consultor de investimentos diretamente, tá bom? Ana, para quem não te conhece, eu já te conheço. Obrigada por ter aceitado o convite. Obrigada a você. Já deu spoiler aqui, né? A gente estudou economia e contabilidade junto. Sim, Há quanto tempo você trabalha como assessora de investimentos? Trabalho há mais de 6 anos como assessora de investimentos. Já atuo no mercado há mais de 10 anos. Ah, legal. Antes disso, você trabalhava com o quê? Antes disso, eu trabalhei com empresas em recuperação judicial
em falência, então atuei bastante ali na mão na massa de como funciona realmente Bucha, isso. só bucha. Só bucha, só para conhecer por dentro realmente como funciona. E também trabalhei pela XP, também antes disso, e atualmente estou pelo BTG. Ah, legal. Então vamos lá, a gente vai começar do começo. Vamos supor que pode ser eu, vamos supor assim, eu chego para você na nossa primeira reunião e eu falo que eu quero abrir uma conta para o meu filho ou para os meus filhos, né, ou para um sobrinho. Como que funciona? Qual que é o passo a passo que você dá para esse cliente que chega querendo essa orientação de abrir uma conta Kids? O primeiro passo são os documentos. Então, precisa ter o CPF. Tendo o CPF, um RG ou certidão de nascimento da criança, já é possível fazer a abertura de conta. Perfeito. Então, basicamente, esse é o documento que eu preciso. Então, quer dizer, nasceu, já está com o CPF, porque às vezes vem o CPF já na certidão de nascimento, sim. né, em muitos casos. Então, esse é o requisito número 1, o sine qua non, é ter um CPF, é isso? Sim, porque a conta é aberta em nome da criança. Então, precisa ter o CPF da criança. Tá, legal. E aí, em termos de documentação, certidão de nascimento e o que mais? Certidão de nascimento ou o RG, o CPF, documento do pai ou mãe ou responsável, quem que vai cuidar dessa conta. E comprovante de endereço, dados financeiros do pai e da mãe responsável, patrimonial, e-mail, telefone, essas coisas básicas de abertura de conta mesmo. Tá. Só que a conta do menor, ela é diferente da conta de uma pessoa maior de idade, porque ela não é aberta pelo aplicativo, por exemplo. Ela tem que ser feita o envio desse documento, passa por uma análise de compliance, e aí sim é feita a abertura de conta. Entendi. Só um dos pais, no caso com os dois estando vivos, podem abrir a conta, ou pode ser um ou pode ser outro? Como é que funciona isso? Pode ser apenas um, pode ser os dois. O que for cuidar, o que cuida no dia a dia mesmo pode ser responsável. Tá. Falando em termos de investimento aqui, lembrando, estamos falando desta casa específica, se você operar por outra, precisa perguntar para quem, né, para o seu assessor ou consultor de investimentos, mas falando especificamente do BTG, tem alguma particularidade nessa conta Kids? Porque assim, se a criança for menor de idade, obviamente ela não tem fonte de renda, né? Ela não preenche alguns requisitos ainda. Então, quais são as particularidades operacionalmente falando dessa conta para menor de idade? A conta de menor de idade, ela não pode ser uma conta que contenha margem operacional, ela não pode ser alavancada. Então, todas as operações têm que ser feitas com saldo em conta. Então, uma conta normal, o pai ou a mãe, quem tiver uma conta, pode fazer uma compra de uma ação e pagar depois de 2 dias. A conta de menor não, precisa ter o saldo na conta primeiro, para sim fazer a operação. Então, quer dizer, é correto a gente afirmar que a criança, por ser menor de idade, ela não tem ainda crédito, vamos dizer assim, né? A conta não pode ter risco. Não tem garantia, não pode ter risco, não pode ter alavancagem, perfeito. Então, você precisa ter o investimento ali, na conta da corretora, para ele estar pronto para dar uma ordem, senão ele nem consegue enviar a ordem. Exatamente. Isso? Entendi. E aí essa conta, ela é aberta no nome do menor. E como é que funciona para os pais terem acesso? Porque é na conta, no CPF do menor, né? Como é que funciona isso operacionalmente? Falando pelo BTG, tá? O pai, ele tem o acesso como responsável pela pai e a mãe, ou responsável, pela conta do menor. Então, todo o acesso na conta é feito pelo CPF do responsável. A conta é em nome do menor, só que o acesso é pelo CPF do responsável. O responsável pode dar acesso para a criança, acesso consulta. Então, a criança pode, no celular dela, olhar a conta dela. Apenas consulta. Ela pode. Ela não consegue enviar ordens, nada? Não, porque o acesso dela é consulta. Só os responsáveis pai vai ter o dele. E aí, com 18 anos, o responsável perde o acesso na conta e a criança passa a ter o acesso completo na conta dela. O acesso completo na conta dela, legal. Achei legal você comentar sobre isso, porque a gente trouxe aqui para essa série de vídeos, né, o contexto educacional, de como é legal os filhos acompanharem a movimentação financeira do que está acontecendo na carteira previdenciária, né? Você se lembra de alguns casos emblemáticos de pais que investem para os filhos, que usam essa estratégia aí de ter ações na carteira? Tem um caso muito, muito legal, que o pai já foi ensinando para a filha como fazer os investimentos, abriu a conta para a filha e falou assim: filha, tá aqui a sua carteira, tá aqui o seu dinheiro. E a filha apertou a primeira compra da ação dela pelo Banco Santander e o pai filmou isso.
O pai e a mãe estavam juntos nesse momento, filmaram e me mandaram essa filmagem. Ah, que Então, legal. foi um momento muito único para a criança, que ela tem esse conhecimento ali, esse aprendizado, e ela soube ali que ela apertou, a primeira compra foi dela. E tem também essa recordação, né? O fato de Sim. você transformar os investimentos não apenas numa atividade financeira, de você falar com dinheiro, mas uma das coisas que eu sempre gosto de lembrar, e você sabe a história, né? Do que meu pai fez comigo com os 14 anos e tal. As ações sempre foram uma ponte afetiva entre nós. Então, você conhece o Barça, você sabe que ele só gosta de falar de ações. Então, eu comecei a me interessar até para ter assunto com ele, né? Porque eu percebia que era o assunto que eu mais conseguia engajar com ele e eu acabei, enfim, me apaixonando. Então, o fato de ter ele ao meu lado, claro, um privilégio, né? De orientar na compra das ações, etc. E ele já fazia isso no meu nome. Mas eu acho que o mais legal de você fazer no nome da criança, no CPF da criança, é justamente porque você tem esse componente educacional e esse vínculo afetivo e positivo com as ações, né? Porque geralmente quando você vai falar com uma pessoa, por exemplo, que lá atrás já investiu em ações, geralmente é o quê? A pessoa perdeu dinheiro, ficou traumatizada, a bolsa é um cassino, a bolsa não é pra mim. Comigo não, eu só tenho boas lembranças, né? De ver as ações crescendo na carteira e, poxa, acompanhar, né, a oscilação, o patrimônio subindo, o patrimônio caindo, o dividendo pingando na conta, isso se transformando e isso sendo tangibilizado, o dividendo sendo tangibilizado como minha mesada, né? Então, acho que sob esse ponto de vista é muito legal. O que eu acho legal também, eu tenho um outro caso, 2 irmãos, que eles recebem mesada, e eles ficam competindo, porque eles têm no celular deles, eles conseguem olhar, tipo, visualizar a conta deles, né? Então eles ficam olhando um do outro ali, qual que tem mais dinheiro, e eles recebem mesada, então quando eles economizam bastante, eles têm mais para aportar, então eles ficam competindo ali entre eles. Não, isso é muito legal, é uma competição saudável, obviamente, e ver a bola de neve crescendo cada vez mais, né? Agora, um ponto de vista interessante. A gente só falou aqui de pais e filhos. Mas e se, por exemplo, eu tenho um neto ou um sobrinho ou um filho de um amigo querido e eu queira presentear essa criança, por exemplo, em recursos para comprar ações? Como é que funciona nesse caso? Ainda os pais têm que abrir a conta? Essa pessoa pode ou não ter acesso? Como é que funciona nesse caso? Ainda os pais têm que abrir a conta. Mas se os pais não são pessoas assim que estão no dia a dia ali, que conseguem acompanhar a carteira e preferem que um tio, um avô, uma avó acompanhe melhor essa carteira, eles podem dar o acesso na conta para esse familiar atuar. Então, e esse acesso pode ser apenas aquele de visibilidade, como pode ser também o acesso operacional? Acesso consulta ou acesso de operação, que seria acesso completo na conta. Ah, que legal. Então, quer dizer, não é só pais e filhos, né? Se você quiser presentear alguém com uma carteira de ações e estar mais atuante, estar mais presente, dá para fazer também. E o que é muito legal também, quando tem festinha, tem datas comemorativas, o vô, a avó, o tio querem dar um presentinho ali, querem dar R$100, R$50, R$10 ali pra criança e pode depositar na conta para comprar as ações. Fala assim, ó, estou te dando aqui 10 ações do Banco do Brasil como presente. Então é possível. Que legal. Agora uma outra pergunta, né? Existe um mínimo, falando de novo, né? Estamos falando da casa que a Ana opera especificamente, mas você sabe se tem um mínimo de aporte requerido? Porque assim, uma das grandes preocupações, Ana, só para te dar um contexto, é que geralmente quando a gente fala, invista no nome do seu filho, as pessoas já têm no imaginário delas de que a gente está falando de que já é para passar fortunas para o nome da criança. E não é isso. Se você quer fazer um projeto previdenciário, ainda mais educativo, com cunho educativo, o ideal é sempre você ir aos pouquinhos, abaixo do limite de isenção do ITCMD, inclusive, e ir aportando aos poucos, conforme o poder financeiro dos pais, né, ou dos familiares, e fazendo isso aos poucos, ao longo do tempo, para ir ensinando a criança a absorver a cultura de investimento, né? Então, não tem um mínimo. Se a pessoa quiser aportar R$10, R$100, R$1.000, R$10.000 por mês, ela consegue com qualquer valor. Eu tenho clientes que aportam de R$10 a R$10.000 para as crianças, então não tem. Então não tem esse limite. Então, voltando naquele exemplo que você até falou, né, das datas comemorativas. Se uma tia que não tem acesso à conta, ou que nem saiba, por exemplo, que essa criança tem dinheiro investido lá, um terceiro pode fazer transferências nessa conta do menor de idade?
Pode. É possível. Qualquer pessoa pode colocar dinheiro na conta da criança. É possível, sim. Tá. Então, recapitulando, só para a gente fechar aqui os conceitos, cada corretora, cada casa de investimento, dependendo se é consultoria, assessoria, terão regras específicas de abertura de conta ou não, de valor mínimo ou não, de burocracias específicas para abertura dessa conta. Mas, falando especificamente do caso aqui desse escritório do BTG, não existe limite, precisa da documentação ou do pai, ou da mãe, ou do responsável financeiro e legal, certo? Não existe também idade mínima, tendo CPF já é possível abrir a conta. Lembrando que também, a depender do lugar em que você está investindo, essa conta é limitada a alguns tipos de ativos, né? No nosso caso aqui, do nosso exemplo, todo e qualquer investimento, ele é possível, ele é viável via essa conta, desde que se tenha o dinheiro na conta corrente. Isso mesmo. Os responsáveis legais podem dar acesso a essa conta, tanto um acesso de visualização, de consulta, quanto um acesso operacional para que, sei lá, um vô, um tio, um primo, alguém que entenda mais, né, vamos dizer assim, possa fazer a gestão ativa dessa conta. Sim. É isso. É possível. Cobrimos sim. tudo. Isso mesmo. Então dá para fazer uma carteira previdenciária. Dá. Então tá bom. Então você que está nos assistindo aí, você que é criança, adolescente, já pode começar a pedir de aniversário de Natal e de Dia das Crianças o incentivo aí que você precisa para começar a sua carteira previdenciária. A gente espera que esse episódio extra tenha ajudado você a enxergar na prática como é possível começar a investir para os seus filhos, netos ou sobrinhos e transformar cada aporte em um verdadeiro legado familiar. O que a gente viu hoje mostra que não se trata apenas de abrir uma conta ou comprar algumas ações. É sobre educar pelo exemplo, criar consciência e preparar desde cedo a próxima geração para uma vida financeira sólida e tranquila. E lembre-se, esse episódio foi um conteúdo adicional liberado justamente pela repercussão do primeiro capítulo da nossa série. Na próxima segunda-feira, dia 1º de agosto, a gente vai falar sobre finanças para casais. E na terça-feira, dia 2 de agosto, vai ser a vez do tema sucessão patrimonial, um detalhe especial. Depois do conteúdo didático, os sócios do AGF vão entrar ao vivo para tirar todas as dúvidas diretamente de vocês, o nosso público. Por isso, continue acompanhando a série e compartilhe esse vídeo com quem você acredita que pode se beneficiar dessas ideias. Afinal, educação financeira não transforma só a vida de uma pessoa, mas pode mudar o destino de toda uma família. A gente se vê no próximo episódio.